continuar nossa aula sobre a Bíblia, nossas aulas, né? Na última a gente viu que a Bíblia é um livro dado por Deus, que a gente precisa aprender sobre a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia. E agora a gente vai entender quem escreveu a Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos começar com as nossas curiosidades. Lê aí pra mim, Tatá. A Tananã inteira levou mais de 1.600 tananã para ser tananã. Deu pra pensar? As palavras que a gente tem que colocar são escrita, Bíblia e anos. Vamos lá. A Bíblia inteira levou mais de 1.600 anos para ser escrita. Nossa, é muito tempo. Será? Quem será que escreveu? Será que foi uma pessoa só? Será que alguém viveu 1.600 anos para escrever a Bíblia? Vamos pensar. Segunda, vai, Tatá. Cerca de 40 tananã, tananã, a tananã. Então, o que a gente tem que colocar as palavras são pessoas, Bíblia e escreveram. Pensou aí? Onde é que você vai colocar cada palavra? Vamos para a resposta. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Não foi uma pessoa só, né? Não dá para viver 1.600 anos. Então, muita gente escreveu a Bíblia. Até porque a gente já aprendeu que a Bíblia são vários livros. Por isso que ela chama Bíblia, né? Que são vários livros em grego. Vamos para a próxima. Vai, Tatá. Martinho Lutero tananã, a tananã do latim para o tananã em 1534. Então, as palavras que a gente tem que colocar aqui são alemão, Bíblia e traduziu. Pensou? Imaginou aí? Vamos ver a resposta. Martinho Lutero, que é esse cara aí, traduziu a Bíblia do latim para o alemão em 1534. Por que isso é importante? Porque a Bíblia antes estava escrita em latim. Inclusive agora tem um nome, chama Vulgata. Essa Bíblia em latim. E ninguém mais falava latim, gente. Latim era a língua do Império Romano. O pessoal já estava na Alemanha. Eles falavam alemão. Então, quando Lutero, que foi um padre, traduziu a Bíblia para o alemão, as pessoas puderam entender a Bíblia. Porque antes, no latim, só entendia quem sabia latim, que eram os padres. Vamos lá, próxima, Tatá. A tananã foi o tananã, livro de Gutenberg, tananã. Para de fazer esse barulho aí, por favor. Eita. As palavras são primeiro, Bíblia e imprimiu. Pensaram aí? Quem será Gutenberg? Olha, a Bíblia foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu. Por que isso é importante? Vocês lembram que a gente ensinou na última aula que antes não tinha impressora? Então, tinha que ter alguém, os escribas, para copiar a Bíblia, para escrever a Bíblia. A profissão deles era todos os dias copiar os livros da Bíblia. Esse Gutenberg criou essa máquina aqui. Essa é a primeira impressora do mundo. Essa máquina aqui, com ela, ele conseguiu imprimir a Bíblia em alemão que o Lutero tinha traduzido. E agora as pessoas podiam ler a Bíblia em casa. Porque antes só tinha Bíblia na igreja. Só os padres, né, tinham acesso a ela. Agora, com essa máquina, as pessoas podiam comprar uma Bíblia. E isso mudou a história do mundo. Isso foi muito importante. Então vamos lá. Quem escreveu a Bíblia? A gente já viu que foram 40 pessoas diferentes, né? E quando que essas pessoas viveram? Ao longo de 1.600 anos. Quem será que foi o primeiro? O primeiro que escreveu a Bíblia. Meu Flamingo vai ajudar a gente a mostrar. Então, a primeira pessoa que escreveu a Bíblia, que registrou os livros da Bíblia, lá no Gênesis, foi esse cara aqui. Quem que é ele?
Moisés, né? Então, esse cara aqui subiu no Monte Sinai e Deus falou com ele e ditou para ele os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, certo? Além disso, Deus escreveu as tábuas da lei nessas pedras que Moisés está segurando. Aqui estão os 10 mandamentos. Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos no braço. Então, a primeira pessoa que escreveu a Bíblia foi Moisés. No ano, mais ou menos no ano 1500 antes de Cristo, certo? Depois de Moisés, veio um cara chamado Josué. Josué, ele era quem? Ele era um guerreiro. Enquanto Moisés era príncipe no Egito e pastor de ovelhas, quando Deus chamou ele, ele era um pastor de ovelhas, certo? Josué foi um discípulo de Moisés e ele já tinha sido formado como um guerreiro, como um líder do povo, certo? E Josué, então, foi o cara que fez o povo de Israel entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã, que emana leite e mel. Então, Josué é esse cara aqui, ele foi um guerreiro. Esses dois viveram entre o ano 1500 e o ano 1400 antes de Cristo, mais ou menos, certo? Então, eles tinham profissões muito diferentes, mas eram homens de Deus. E que livro que Josué escreveu? O livro de Josué, que tem o nome dele, né? Então, é por isso que a gente precisa cantar aquela música. Lembra que a gente aprendeu na Rede Crianças? Vamos cantar a música dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Então, esses são os livros do Antigo Testamento, né, que a gente aprende em forma de música, certo? Aí estão o nome dos caras que escreveram a maioria deles, né? Então, os primeiros foram Moisés e Josué. Escreveram a história do povo de Israel até entrarem na Terra Prometida. Depois vieram os juízes, os profetas, os reis, né? Que passaram todo aquele período do povo de Israel. O que acontece? Depois, Deus lá em Moisés, ele explicou assim para o povo: olha, guardem a minha palavra no coração de vocês, leiam a minha palavra, ensinem essa palavra para os seus filhos, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão pecar. E se vocês pecarem, vocês vão ser castigados, vocês vão ter um castigo. Quando você faz coisa errada, seu pai não te dá castigo? Sua mãe não te dá castigo? Pode ser chinelada no bumbum, pode ser ficar sem videogame, pode ser ficar no seu quarto um período, não é verdade? Então, quando a gente faz coisa errada, vem o castigo. É a consequência do pecado. Deus ensinou isso igualzinho para o povo de Israel. Falou: não se afastem da minha lei, aprendam o que eu ensinei, obedeçam para vocês viverem em paz. Mas se vocês não obedecerem, vocês vão para o castigo, que era a escravidão, certo? Então, enquanto você criança, enquanto a gente aqui fica de castigo quando a gente faz coisa errada, às vezes é um mês, às vezes são meia hora, 1 hora, depende do castigo que o seu pai te deu. O povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia. Eles ficaram no cativeiro, no castigo deles, né? Se tornaram escravos na Babilônia. E aí, durante esse período aí, foi na época desses dois caras aqui, ó. Aqui a gente tem Neemias e a gente tem Esdras, mais ou menos no ano 445 antes de Cristo.
Nesse período deles, viveram alguns profetas, Ezequiel mesmo é dessa época, né? Então, alguns homens de Deus escreveram livros da Bíblia nessa época aqui também, certo? Neemias, qual era a profissão de Neemias? Ele era copeiro do rei da Babilônia, certo? E esse rei aqui, Ciro, ele deu autorização para Neemias voltar. Porque até os reis têm que obedecer a Deus. Mesmo que eles não conheçam a Deus, eles obedecem a Deus, porque Deus é todo poderoso, né? E esse copeiro aqui foi o primeiro a reunir um povo, reunir alguns hebreus, alguns judeus, né? E voltar para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Depois dele, veio esse cara aqui. O que esse cara fazia? Esse cara aqui era um sacerdote escriba. Ele era um dos caras que copiavam a Bíblia. E ele era sacerdote também. E ele chamava Esdras. Tem um livro dele na Bíblia também. E ele voltou com mais gente para reconstruir agora o templo, né? E eles reconstruíram Jerusalém. E o povo de Israel saiu então da escravidão lá na Babilônia e voltou para a terra deles, para a terra que Deus prometeu para eles. E aí eles reconstruíram. E aí passou mais um tempo, veio quem? Jesus. Jesus escreveu algum livro da Bíblia? Nenhum. Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Quem escreveu então sobre Jesus? Os discípulos dele. Aqui a gente tem alguns, ó. Aqui deve ser Pedro, Tiago, João, né? André. Eles eram pescadores. Então, uma das profissões, os discípulos de Jesus tinham várias profissões. Tinha um que era cobrador de impostos, tinha pescador, tinha várias profissões. Esses três aqui, eles eram pescadores. E eles escreveram livros da Bíblia também, né? Paulo também escreveu livros da Bíblia, então vários. Paulo era fazedor de redes, ele fazia redes e era também um fariseu. Então aqui são homens muito diferentes, são pessoas muito diferentes, né? Que escreveram a Bíblia pra gente. E onde que eles escreveram? Onde eles estavam quando eles escreveram esses livros? Cada um num lugar. Gente, esse aqui é o mapa do mundo. Ó, aqui a gente tem o Brasil, que é onde a gente tá, onde a gente vive, nosso país maravilhoso, certo? Mas as histórias da Bíblia, os livros da Bíblia, eles aconteceram e foram escritos nessa região aqui, ó. Certo? Norte da África, Oriente Médio e Europa, ok? Essa região aqui é onde a Bíblia foi escrita. A gente vou chegar mais perto agora, desse outro mapa. Então, ó, vamos ver. Israel tá aqui, entre a África, a Europa e a Ásia, e o Oriente Médio. Aqui tá Israel, no meio, ok? O Egito tá aqui. Foi aqui que Moisés viveu, foi para cá que Jesus fugiu quando precisou. A Babilônia está por aqui, ó. Aqui está a Babilônia, onde o povo de Israel ficou preso, certo? O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no ano 100 depois de Cristo, ele ficou preso numa dessas ilhas aqui, uma ilha chamada Patmos, certo? O apóstolo Paulo, ele andou por toda essa região aqui da Turquia, da Grécia, ele andou por toda essa região e ele escreveu as cartas dele aqui, até em Roma ele veio e escreveu também, certo? Então, cada um escreveu num lugar diferente, cada um estava num momento diferente da história, cada um tinha uma vida diferente, mas todos eles escreveram a Bíblia, certo? Então vamos lá, vamos revisar aqui. Sim, vamos cantar a música do Novo Testamento, que a gente acabou de falar de João, de Pedro. Vamos cantar os livros do Novo Testamento? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão.
Então a gente precisa aprender esses livros, né? Lembra que a gente cantou da última vez? Leio a Bíblia e faço a oração, se quiser crescer. Depois a gente canta essa música, tá? Então vamos lá. Cerca de 40 pessoas diferentes, com profissões diferentes, em tempos diferentes, escreveram a Bíblia em 1.600 anos, né? Em lugares diferentes. Então, ao longo de 1.600 anos, pessoas diferentes em lugares diferentes escreveram a Bíblia. E o que essas pessoas todas tinham em comum? O que vocês acham que todos esses homens que escreveram a Bíblia tinham em comum? Eu vou te contar. Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que mandou eles escreverem. Foi o Espírito Santo de Deus que falou, olha, escrevam isso daqui. Sabe para quê? Para ensinar, né? Porque aquilo que a gente sabe só permanece se a gente ensinar. E como é que a gente ensina? Escrevendo, fazendo vídeo, né? Passando para frente, falando. Então eles escreveram para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia, para que nós pudéssemos ler. E você pode ler a Bíblia, você pode entender a Bíblia, sabe por quê? Porque você também tem o Espírito Santo. Ele também fala com você e ele também vai te ensinar. Então, quando você, criança, lê a Bíblia e faz a oração, o Espírito Santo fala com você e te ensina. Amém? Não precisa ter medo. É um livro bem grandão? É bem grandão. Vai demorar? Vai demorar. Mas a gente tem a vida toda para ler, não tem? Não precisa ter pressa. Lê um capítulo por dia. Que vai ser tranquilo, não vai ser difícil e você vai crescer muito. Tá bom? E olha aqui que está escrito na Bíblia. Lê pra mim, Tatá. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Tá vendo? A Bíblia está dizendo pra gente que quem falou, quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Esses homens diferentes, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós precisamos também ser movidos pelo Espírito Santo. Então a gente vai cantar a nossa música pra gente lembrar que a gente precisa ler a Bíblia. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É muito importante a gente crescer com Deus. E aí também tem aquele versículo que a gente começou a aprender a decorar semana passada. Qual é o versículo? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Então a gente precisa guardar a palavra de Deus no coração da gente, para a gente não ir para o castigo, igual o povo de Israel. Vamos falar de novo? Guardo a Bíblia, a tua palavra, no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Agora rápido. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Quem consegue falar mais rápido que eu? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Acho que eu não consegui falar tudo, né? Mas a gente precisa lembrar de guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Amém? Vamos fazer o dever de casa para a gente participar
participar do sorteio e para você crescer. Um beijo!